Olá, Diego Mangabeira aqui. Eu quero falar com você sobre a razão número 1 por que você está solteira, né? Está solteiro nesse instante e não consegue encontrar o amor, né? Não consegue encontrar a pessoa amada, quem na verdade você gostaria de estar ao seu lado. E o que acontece muito nesse instante, quando a gente fala de relacionamentos, né? As pessoas adoram falar sobre isso, mas falar não é fazer e pensar também não é fazer. Então, uma das coisas principais que eu quero falar com você, né, que está atrapalhando você em relação a achar alguém, ou mesmo começar alguma coisa nova, talvez você já teve um relacionamento, pode ter tido um divórcio, uma separação, às vezes meio chata, meio dramática, vamos dizer, e você está procurando alguém, né, basicamente, faz parte, né, do processo, mas o que acontece muito com você, e pode ser como se fosse um aprendizado, né? Você aprendeu de um jeito e ainda está repetindo as mesmas regras do passado. Tem a ver com o quê? O excesso do foco no externo. O excesso de foco na outra pessoa. O excesso de foco naquilo que você imagina, ao invés de você ressignificar tudo, você reprogramar, por exemplo, a forma que você imagina, uma pessoa que você gostaria de passar a sua vida do lado, se você assim o desejar, né? Então, se você quer um relacionamento, você tem que entender que essa pessoa que vai estar do seu lado nunca vai concordar com você. Você teria paciência para isso? Você teria, por exemplo, sabedoria para entender o que essa pessoa está passando para você? Você teria, por exemplo, nesse instante que eu estou falando com você, nesse exato momento, entender que ela não vai ser perfeita e ela não vai ser do seu jeito. O que você responderia agora? E é isso que está a grande diferença, por exemplo, em pessoas que alcançam, conseguem ter uma relação, né, um relacionamento feliz, saudável e de longo prazo. Então eu não estou dizendo agora para você ter um namorinho, né, ou mesmo um ficante, ou mesmo uma aventura. Esse vídeo, esse áudio não é para isso. Eu quero falar para você é alguém que quer estar com uma pessoa tão madura quanto você, tão apaixonada como você, mas também com uma pessoa que pise no chão, que entenda você do jeito que você é, mas também pensando em você como uma pessoa que está aberto para entender que as outras pessoas que estão ao seu redor também precisam ser ouvidas por você. Aqui, na verdade, não é no sentido de arrogância, mas no sentido de humildade. Você entender que a outra pessoa também tem algo a lhe ensinar. E muitas das vezes que ocorre nesse ambiente de relacionamento, nesse ambiente da conquista, do namoro, ou mesmo do noivado, enfim. Independente do nível de relacionamento que você imagina para você, ou deseja, ou quer para você, o grande lance é você entender que muitas das coisas que estão acontecendo, elas vão te servir de alavanca para chegar onde você quer chegar, mas se você não tem clareza para o nível de relacionamento que você quer, por exemplo, para o entendimento que você tem que ter após isso, e fora isso, você entender que muitas das vezes as coisas vão sair dos trilhos, então esteja preparado para o plano B, ou seja, vai acontecer algumas situações que vão sair do seu controle. E aí, como que você vai reagir? Por isso que está a grande mudança de chave, por isso que pessoas que têm um relacionamento, ou mesmo desejam um relacionamento a fundo, maduro, não um relacionamento que a maior parte das pessoas tem, isso globalmente falando, são relacionamentos infantis. São relacionamentos os quais é como se você agisse como aquele código de Hammurabi, que foi um código criado lá na Suméria, na Mesopotâmia, que é onde fica o Iraque hoje, que era, basicamente, às vezes você não conhece nada disso, mas você vai lembrar do olho por olho, dente por dente. Isso você se lembra. E muitas das vezes os relacionamentos ficam aqui. 97% dos relacionamentos estão aqui. Ou seja, você só está procurando, se ela fez, né, eu vou fazer de volta. Se ele fez, eu vou fazer de volta. Por isso que está a grande diferença. A grande diferença está em você reconhecer, caramba, peraí, eu não quero ter um relacionamento infantil, eu quero ter um relacionamento adulto. Somos duas pessoas adultas, então vamos agir de forma adulta. E aí que está a grande diferença para um relacionamento maduro. Né, que poucas pessoas têm, sim, porque elas têm que abdicar, têm que renunciar, têm que entender que tem que ceder, muitas das vezes, para você conseguir um ambiente harmonioso. É decidir, por exemplo, que muitas das vezes você não vai estar certa, você vai estar errada muitas vezes.
E aí que tá, você está querendo uma briga de egos, então você quer uma competição entre as partes, ou você quer uma parceria? É completamente diferente. Eu vou explicar para você de uma forma super simples, que você vai compreender facilmente. Uma competição tem só uma vencedora. Numa competição só tem alguém que vence. Uma pessoa. Um. Vou te repetir isso. Numa competição só tem uma pessoa que ganha. Ao contrário, quando nós temos uma parceria, nós temos o quê? Partners, né? Em inglês, partners. Seriam partes, né? Se a gente pensar em relação à língua portuguesa. Nós temos partes, ou seja, não é apenas um, ou seja, é mais de um. Então, ambas as partes têm que entrar numa união, num consenso, tem que entrar em harmonia. E dentro dessa harmonia, é óbvio que tem um sonho comum, uma missão em comum, um destino em comum. Por isso que a diferença entre um relacionamento infantil e um relacionamento maduro, adulto, está entre competição e está entre parceria. E como que isso consegue ser desenvolvido? Primeiro, você tem que decidir se você quer uma competição, que é um joguinho, que acontece muito com as pessoas, né? Fica jogando. É mandando mensagenzinha, é mandando vídeo, é mandando às vezes, né, nas redes sociais, fazendo insinuações, né? Isso não vai levar a um lugar muito frutífero, porque vai chegar uma hora que esse jogozinho infantil, na verdade, vai atrair outra pessoa infantil, que vai fazer a mesma coisa. Obviamente, o contrário também é válido. Se nós temos uma equação matemática, é matemático, isso é matemático, né? Então imagine assim, se você na verdade não está jogando, você sabe que na verdade eu não preciso mais jogar porque isso não me deu nenhum resultado bom. Dentro de um relacionamento é óbvio que não vai dar um resultado bom, a menos que seja algo saudável, né? Algo saudável, algo que gere uma vibração, uma frequência vibracional, uma energia bacana, você sente que é algo não que seja infantil, mas está brincando junto, né? Vamos dizer assim, você está se divertindo junto com outra pessoa. Se for nesse sentido, aí sim. Mas na maior parte das vezes não é nesse sentido. É no sentido, às vezes, de eu sou mais forte que você, eu sei mais que você, né? Eu tô dando as ordens pra gente ver se vai ter um relacionamento, né? Quando é um relacionamento maduro, não tem essas insinuações, esse jogo superficial, eu poderia dizer. E aí, quando você descobre que é isso que você deseja, que você quer uma parceria, que você quer uma pessoa de verdade, uma pessoa real que vai te ajudar, é óbvio que as coisas dão muito mais certo. É óbvio que se tiver algum problema no meio do caminho, fica mais fácil, porque você não está desamparada. Você não está com uma pessoa que, na verdade, ao menor sinal de problema, ao menor sinal de um desafio, e às vezes pode ser o quê? Um desafio profissional, financeiro, pode ser, por exemplo, se você já tem filha ou filho, pode ser em relação a isso também. Né? Às vezes a pessoa não valoriza você porque você faz tudo pela sua filha e não faz nada por mim. Que entra de novo nessa esfera da competição, entendeu? É muito fácil você resolver o seu relacionamento ou mesmo você dar o próximo passo se você deseja um novo relacionamento. Mas o grande lance é você entender que nessa vida, né, nesse jogo, né, que você tem, nessa vida a dois, vamos pensar assim, nunca vai ser um jogo individual. Porque para estar sozinha e estar com uma pessoa que na verdade está te atrapalhando, é melhor você estar sozinha, isso é verdade. Mas o grande lance, quando você deseja dar o próximo passo e estar com uma pessoa que vai poder te ajudar também, é óbvio que na verdade tem que ser uma pessoa parceira. Se você não encontrou essa pessoa, porque ainda você não está emitindo as mesmas frequências a qual você deseja. Às vezes você está pensando, não, essa pessoa não vai chegar, não existe essa pessoa. Então você está tendo uma desconexão entre seu pensamento e sua emoção. E é óbvio, se você tem uma desconexão entre pensamento e emoção, o sentimento, que é o sentir, é lógico que vai ser um sentimento machucado, um sentimento do passado. Várias coisas que na verdade não deveriam se repetir, se repetem. Você começa a atrair as mesmas pessoas as quais você não gostaria de atrair. É interessante isso. E aí você começa a questionar, mas será que eu sou eu não estou usando a lei da atração da forma correta? Nem tudo é lei da atração. Tudo é matemático, então você está basicamente usando a mesma matemática que você usava 10, 20, 30 anos atrás. Às vezes 40 anos atrás você decidiu se divorciar agora. Você está entendendo? O grande lance é, se você está preparada de verdade para dar o próximo passo e encontrar alguém tão maduro, né, tão maduro como você tem que entender que você precisa dar tempo ao tempo, entender que na verdade não vai ser do seu jeito muitas vezes. Você entender que, na verdade, a sua busca interior, eu posso até dizer um perdão, né, individual que você tem que ter com você, tem que ser muito maior
do que apenas o seu rancor com aquela pessoa, com ele, que fez isso, fez aquilo comigo. Né? Se você ainda não é nem perdoar outra pessoa, né? Porque isso é de praxe, é óbvio que isso tem que acontecer. Mas se você não perdoa as suas más escolhas, né? As escolhas que você fez, mas tudo vem para o seu bem, tudo tem um significado. Né? E às vezes o significado é a vida, né? A sua filha, seu filho, sabe? Às vezes você não está nessa pegada, não tem problema. Mas tudo tem um conhecimento, uma sabedoria. E se você, na verdade, está pensando positiva em relação ao próximo, ao novo que vai chegar, a frequência vibracional lá em cima, alegria, felicidade, emoção, transcendência, é óbvio que as coisas tendem a dar mais certo. E, obviamente, você cuidando do seu jardim, né, as borboletas chegam, né, assim, né, aquele tipo de ditado popular, a mesma coisa acontece, porque, basicamente, você curou a si mesma, você está preparada para dar o próximo passo, mas você não é a mesma pessoa. Eu diria que, só para a gente finalizar, que você se torna aquela fênix, né, que é um mito grego, da ave que morre, né, morre em vida e ela volta à vida. Né? As pessoas gostam de falar ressurreição, mas seria o quê? Morre e volta. Né? Morre e volta. Simples assim. E aí é como você. Você morre várias vezes em vida e você renasce. Só que o seu renascimento é muito mais forte que o anterior. Você não é a mesma mulher que antes. Você já é completamente diferente. Mas você tem que entender que, se olhando no espelho, você tem que acreditar. Porque não adianta eu ficar falando aqui, você ouvir daí, ou mesmo me ver daí, e não sentir isso. O grande lance, a grande virada de chave para você, na verdade, dar certo em relação a um relacionamento, ou mesmo você sentir-se plena, é você acreditar mais em você e fazer mais coisas para provar para você que você já deu esse próximo passo, tá bom? É óbvio que a gente sempre quer ajudar você, então clica no link da descrição, o primeiro link aqui, pode clicar, né, da descrição, independente de onde você estiver, um vídeo ou podcast, que vai ter alguma ajuda aí para você em relação a alguns treinamentos que nós temos aqui dentro, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você, nos vemos em próximos vídeos. Até logo, tchau, tchau.